Então vamos lá, Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu irmão, minha irmã, uma das traduções, lá em Marcos capítulo 6, fala que o vento era contrário, e os discípulos, Marcos 6, 47 e 48. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Amém? Eu quero aplicar esse texto agora para os nossos dias, para a nossa vida. Eu não sei quem esteve conosco domingo passado, levanta a mão. Domingo passado nós falamos sobre o bom samaritano, quem lembra, né? E Deus está desejando levantar a igreja como um bom samaritano. Jesus para nós, ele foi o bom samaritano que nos encontrou à beira do caminho. E a palavra diz que o Senhor pede para que nós oramos para que ele envie obreiros para a seara, porque a seara é grande e os ceifadores são poucos, né? Aqueles que trabalham na obra de Deus são poucos. E há muitas pessoas necessitadas. Que privilégio, que gratidão nós temos de estar na casa de Deus. Hoje, logo que eu cheguei aqui, estava ali em oração e veio na minha mente uma imagem. Cada igreja que está funcionando agora é como uma pequena luz no meio das trevas. Quem já viu aquela imagem que você vê aí dos satélites? Você abre ali o seu aparelho eletrônico e vê aqueles pontinhos de luz visto lá do céu. Quem já viu, né? A iluminação das cidades. É bacana ver isso, ter essa visão. Ou às vezes do avião, você está voando e vê aquele pontinho de luz e aquela escuridão. Assim eu vejo espiritualmente. A igreja Fonte da Vida aqui no setor gráfico é um pontinho de luz. A chama do Espírito está flamejando. Deus está movendo. Deus está falando. Deus está curando. Deus está fortalecendo. E Deus vai trazendo as pessoas para serem abençoadas. E Jesus nunca nos deixa parado. Ele nos desafia a crescer, a romper a timidez, a romper o medo, a romper os limites, as limitações que nós queremos vencer, mas às vezes não tem ânimos e força para vencer. Mas quando nós tomamos um passo de fé e nós enfrentamos aquele medo, e nós lançamos fora aquele desânimo, e nós falamos, eu vou superar essa dificuldade, a sensação de satisfação é muito maior do que o sacrifício e do que esforço. Quem concorda comigo? É assim ou não é? Então Jesus, ele era esse líder. Nós podemos aprender aqui com a liderança de Jesus. Ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. E eles estavam tendo um momento maravilhoso. Se você voltar alguns versos atrás, você vai ver que eles experimentaram um grande milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes, que com pouco Jesus fez muito. E ali todas as multidões, mais de 5 pessoas, Jesus alimentou apenas com 5 pães e 2 peixes. E os discípulos que tiveram o privilégio de pegar aquela cesta e trazer ao Senhor, e ele colocava os pães, e eles serviam aqueles milhares de pessoas, e eles voltavam ao Senhor, e todos ficaram maravilhados, porque o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Mas aí o Senhor já envia eles adiante, para um novo desafio. A palavra diz que ele insistiu,
que ele falou, olha, vão adiante, entre no barco, enquanto eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, fala comigo, Jesus é maravilhoso. Quem quer o Senhor como seu amigo, o seu conselheiro? E a palavra nos mostra aqui que Jesus ficou despedindo as multidões, e ele mandou os discípulos à frente. Às vezes, geralmente, os líderes vão primeiro e deixa os discípulos despedindo a multidão. Quem entende o que eu estou falando? Mas Jesus, ele fazia questão de ter comunhão, de ter relacionamento. Depois daquele milagre, ele ficou atendendo um, atendendo o outro. O Senhor tem prazer em ouvir a sua oração. O Senhor tem prazer em receber o seu louvor. O Senhor tem prazer em ver você na casa dele, aqui domingo à noite. E eu me alegro com você aqui domingo à noite. Como é bom ver você aqui conosco nesse domingo à noite, celebrando, adorando ao Senhor. Como eu falei aqui no setor gráfico, tem uma lâmpada acesa e o Espírito de Deus está aqui. Lá do trono Deus vê, ele fala, tem uma tocha ali, o meu povo está ali louvando, assistindo, recebendo a palavra, celebrando o meu nome. E o Senhor tem prazer em ficar até o último sair da igreja. Amém? Quem gosta de fechar a igreja, né? Você gosta de ficar conversando com o irmão, com outro irmão. Alguns saem mais rápido, outros ficam mais tempo. Mas o último a sair é o Espírito Santo. Enquanto você está aqui, o Senhor está. Ele permaneceu despedindo a multidão. Não apenas ele teve o momento de multiplicar os pães, de ensinar a palavra, mas aquelas tarefas que parecem menos importante, ele que era o mestre, ele que era o mais importante, ele que era o líder, ele permaneceu até despedir as multidões. O Senhor não despreza ninguém, ele te ama. Talvez você não tenha, esse negócio de rede social é muito complicado, né, irmão? Ele é muito útil para promover, às vezes, seu trabalho. Mas quantas pessoas vivem infelizes, pensando, ninguém me curtiu, ninguém me viu, não é isso? Quem concorda? Quem conhece pessoas que ficam assim? Ficam presas, o Senhor está sempre curtindo você, o Senhor está sempre vendo você, o Senhor está sempre seguindo você, amém? Mas eu não tenho milhares de seguidores, mas você tem um seguidor que é especial, que tem milhares, que celebra, que adora o nome dele. Então fala para o seu irmão, quando você está para baixo, lembra que você tem o melhor, que está ali cuidando de você, que está te amando, que está te abençoando, que está te ouvindo, amém? A multidão, ele ficou para ouvir a multidão, ele ficou para abraçar as crianças, ele ficou para dar uma atenção para os idosos, ele ficou para ouvir aquele irmão que quando os irmãos veem, todos afastam, mas Jesus ficou ali e ouviu ele de novo. Isso é amor, Deus é amor. Oh, como é bom, como Deus se alegra em nos ouvir, em estar você aqui domingo à noite. Você é muito amado, você é muito querido, você faz parte desta tocha que está acesa no setor gráfico, aqui domingo à noite. A humanidade está em trevas espirituais, mas a fonte da vida está aberta e o louvor está subindo e os anjos de Deus estão descendo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Interessante, o Senhor, ele falou para os apóstolos, falou, pega o seu barco e atravesse o mar, pega o seu barco e vai para o outro lado. O que eu entendo com isso? O Senhor quer nos levar a alcançar novos desafios, o Senhor quer nos levar a realizar
os nossos sonhos. Quem quer? O Senhor acredita, você para Deus é um vencedor, a palavra dele te instrui, o Espírito dele te fortalece, ele cura a sua alma, ele fortalece a sua mente e ele te impulsiona. Ele fala: e não fique preso pelo medo, não fique preso pelos temores, pega o seu barco e continue remando, vá adiante. Ele impulsionou eles. Quem já sentiu o Espírito Santo falando no seu coração, vai dar certo. Você vem na igreja e recebe uma palavra e sai encorajado. Você abre a Bíblia e recebe uma palavra e sai confiante. Você recebe um irmão ungido que é cheio do Espírito Santo, que é fervoroso, e a presença e a palavra dele te leva a acreditar que você vai superar, que você vai vencer, que os problemas não são maiores do que o seu Deus. Isso é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele não quer que o nosso barco fique na praia, Ele não quer que nós ficamos presos, Ele quer que nós vamos adiante. Fala para o seu irmão: vamos adiante. Quem vai adiante para nós? Conosco, no novo desafio. Mas a expectativa, a palavra diz que no meio do caminho, aquele barco estava fustigado pelas ondas, e o vento soprava contrário. Mas o Senhor já falou: aquele que quer seguir o Senhor, o caminho é estreito e apertado. Fala para o seu irmão: o vento é contrário. Às vezes você fala: mas foi o Senhor que falou. Aí João virava para Pedro, Pedro virava para João, para Tiago, e os apóstolos ali naquele barco falam: mas foi o Senhor que nos falou. Ele insistiu, ele falou: pega o barco e vai. E eles falavam: nós não queríamos vir, mas ele falou: vai. Quem já ouviu Deus falar vai? Vai porque eu vou te cobrir, vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu vou te ungir. Mas lá no meio do mar, a tempestade, a turbulência, o vento contrário. Meu irmão, o vento contrário não é sinal que Deus não está com você, é sinal que você está no lugar certo, na hora certa, e Deus te enviou, e Satanás está resistindo, mas o vento contrário não vai prevalecer. E eu li a outra tradução, porque a outra tradução, ele traz essa palavra que os discípulos remavam para superar o vento contrário. Quantas vezes você vem aqui domingo, você vem quarta, ou você vem sábado, ou terça, ou segunda, e você vem e começa a remar, você vem no altar remar, você está na casa sua abrindo a palavra, orando, o vento contrário, a oposição, a resistência, os ataques, mas você não para de remar, não para de vir, não para de orar, não para de declarar, não para de profetizar, porque uma hora o vento vai cessar e o seu barco vai superar aquela tempestade. Fala para o seu irmão: não para de remar. Quem vai continuar remando? Orando, buscando a Deus, perseverando, crendo, buscando a vontade e a palavra de Deus. E aonde estava o Senhor sozinho, no monte orando? Ele multiplicou os pães, ele saciou a multidão, ele despediu a multidão, ele encaminhou os apóstolos no barco para aquele novo momento, para superar aquela dificuldade, aquele desafio. Mas aí a palavra diz que ele estava orando, e a palavra diz: o Senhor está à direita do Pai, orando pela igreja. Presta atenção, Deus ama a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus. Não há ação de Deus fora da igreja. Não há ação de Deus para pessoas especiais. Deus está na igreja. Quantos podem dizer amém por isso? Ah, mas a igreja tem falhas.
mas o Senhor vai vir para a igreja. O Senhor está restaurando a igreja. Eu creio muito no poder dos cultos. Quem não só crê, mas tem experimentado o poder dos cultos. Domingo após domingo, quando você vem na igreja e você recebe uma palavra, e você celebra o louvor, e você recebe uma oração de um irmão, um abraço de irmão. Meu irmão, você é fortalecido, é renovado, você sai daqui para ter uma semana abençoada. Então, alta madrugada, o vento contrário, o barco fustigado pelas ondas, mas eles continuaram remando. Em 2020, 2021, começou a pandemia, mas a fonte da vida continuou remando. O bispo Bené me mandava de vez em quando algumas mensagens, nem sempre eu podia estar, né? Da palavra do apóstolo, ele mandava para mim. Ele é colega nosso, diretor administrativo da igreja. Ele falou: bispo, hoje o apóstolo trouxe uma palavra que a igreja está remando. Não pare de remar, mesmo cansado, mesmo com vento contrário. E nós passamos a pandemia e estamos remando. Quem pode aplaudir o Senhor, porque você está aqui novamente. E esse ano nós já tivemos impacto, já tivemos o Aviva, Brasília, tivemos a festa do Atitude, vamos ter o acampamento do Atitude, o piquenique dos Dogmas e vamos ter o Aviva Brasil em Goiânia. Meu irmão, é tão próximo Goiânia. Você enche o tanque e vai e volta. Aproveita que a gasolina está mais barata um pouquinho, está cara, mas está mais barato um pouquinho. Você vai, recebe uma unção nova, vai ser uma experiência sobrenatural com Deus lá. Todo o DF, o Goiás, toda a fonte da vida vai estar reunida para aquele momento, orando pelo Brasil, orando pela igreja, orando por você, pela sua família. Mas o que aconteceu, meu irmão? Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Vamos tentar viver essa situação. O momento era muito difícil, como nós vivemos momentos difíceis, 2020, 2021, momentos imprevisíveis, tudo era novo, era um momento novo, que não se tinha uma solução, nós tínhamos que caminhar pela fé. Quem caminhou pela fé com a fonte da vida, sua estabilidade, sua confiança, sua segurança. Então, eles estavam ali já preocupadíssimos, o barco agitado pelas ondas, as forças acabando, eles remando, e não tinha nenhuma expectativa de saída. E de repente vem o Senhor andando sobre o mar. Eles falaram: é um fantasma. Eles assustaram, eles ficaram aterrorizados. Meu irmão, no meio da tempestade, o Senhor vai te socorrer. O Senhor vai te dar novas experiências com Ele, com a palavra dEle, com o Espírito Santo. Algo novo que você não experimentou, sobrenatural, você vai experimentar. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Levanta as mãos e fala: o Senhor está declarando. Ouça, coração, que está temeroso, que está aflito. Esta noite, o Senhor está declarando: coragem, eu estou aqui, não tenham medo. Quem recebe esta palavra? O Senhor não tirou a tempestade imediatamente. O Senhor veio de uma maneira
que num primeiro momento eles estavam tão tomados pelo pânico, pelo medo, pela aflição, que eles não viram que o Senhor estava ali. Pois eu quero te dizer hoje à noite, não importa a tempestade e a dificuldade, se o seu barco está no mar turbulento, o Senhor está próximo, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te fortalecer. E ele falou: coragem, vocês estão debaixo da minha autoridade, vocês estão debaixo da palavra, não tenham medo, coragem, não tenham medo, sou eu estou aqui. Talvez você está aflito, preocupado, inquieto, situações que são como aquela tempestade tentando abalar o seu barco. Talvez um momento familiar difícil, talvez um momento profissional difícil, talvez uma situação emocional inesperada, um diagnóstico médico inesperado, e você fala: e agora? Eu estou remando e a solução não está vindo, a tempestade está forte, o vento está contrário. Mas tenha certeza, o Senhor te enviou, mas Ele não te abandonou. Ele está à direita do Pai, e Ele está próximo a você, e Ele está falando: coragem, não tenha medo. Levanta as duas mãos agora, fecha os teus olhos. Qual a situação que você está temendo? Qual a situação que está inquietando o seu coração, a sua mente, as suas emoções? E você fala: Deus, e agora? Eu estou esforçando, mas não estou conseguindo superar. Aí vem o Senhor e fala: eu estou aqui. Ele fala: não tenha medo, libere a sua fé, libere a sua confiança, libere a sua coragem, porque eu estou aqui e eu vou te dar um bom resultado e eu vou honrar a sua fé. O Senhor está dizendo isso, com as mãos levantadas, fala: Senhor Deus, eu recebo esta noite coragem, renova a minha confiança, abra os meus olhos para ver que apesar da tempestade e dos ventos contrários, o Senhor está aqui, eu estou debaixo da tua palavra, e eu vou superar esse momento difícil, em nome do Senhor. Você aplaude ao Senhor, meu irmão. Coragem sou eu. Eles não tinham tido aquela experiência, aquele momento de ver o Senhor andando sobre as águas. Meu irmão, Deus quer nos ensinar a andar pela fé. Deus quer nos ensinar a andar pela palavra, não pelas emoções, não pelos sentimentos, não pelos conceitos religiosos. A multiplicação dos pães e dos peixes foi um grande milagre. Agora Jesus andando sobre as águas era um grande milagre. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós deixarmos a palavra mover a nossa mente, e se nós aprendermos a andar por fé, nós vamos andar em caminhos novos, romper limites que querem nos amarrar. Veja Pedro, verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Que ousadia, naquele momento que Pedro sentiu a presença do Senhor, o pânico saiu, o temor saiu, a fé veio, a coragem veio, e Pedro, que era impetuoso, ele falou: mas é o Senhor mesmo, então eu quero andar sobre as águas. Quem vai andar sobre as águas? Quem vai aprender a andar por fé? Quem vai aprender a prevalecer contra as setas inflamadas do maligno, em nome de Jesus? Então Pedro saiu do barco, porque o Senhor falou: venha. Meu irmão, o Senhor está falando para mim e para você: venha,
venha para um novo nível de fé, venha para um novo nível de oração, venha para um novo nível de confiança, venha para um novo nível espiritual. Sai desse barco que as ondas estão açoitando e eu vou te capacitar a superar esta dificuldade. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E quando você está olhando para o Senhor, você não vê o inimigo, você não vê o adversário, a força do vento é neutralizada, porque você está olhando para o Senhor. E Jesus estava ensinando Pedro e os apóstolos a andar por fé. E a palavra diz que Pedro, ele começou a andar sobre as águas. E ele foi na direção de Jesus. Meu irmão, a hora que o vento vem, a hora que o inimigo vem, a hora que o temor vem, e você ouve a palavra, e você medita na palavra, e você vai orando para o Senhor, e o Senhor fala, vem, tenha coragem, não temas, você não vai tropeçar, você não vai afundar, você vai prevalecer, o vento vai cessar, você vai superar esse temor, você vai superar essa crise, você vai chegar do outro lado. Se você não tirar os olhos do Senhor, o temor não vai prevalecer. Por isso que é bom vir todo domingo. Quem entende o que eu estou falando? Porque o inimigo quer tirar os nossos olhos do Senhor. Por um momento, Pedro deixou de olhar em Jesus, ele deixou de ouvir a voz vem, e ele reparou o vento, e ele ficou com medo, e ele começou a afundar. Mas quando você começa a afundar, você vem para a fonte da vida e você fala, Senhor, me socorre. E prontamente Ele estende a mão e Ele te tira e Ele te coloca no barco novamente. Qual é a lição? Deus quer nos ensinar a crescer espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente? Aquele barco era um território seguro. E eles estavam remando ali, e havia o vento contrário, e havia ondas impetuosas, mas o Senhor falou, olha, eu estou aqui, você pode sair desse barco, você pode andar num novo nível de fé. Eu vou arriscar dizer, o barco é a nossa maturidade, e a nosso nível de fé hoje. Sair do barco é ter um novo nível de fé, para andar num novo nível espiritual. Quem quer andar num novo nível de fé? Eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para a palavra dEle. E aí nós vamos ter ousadia e fé. E aí verso 31 a palavra diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não rejeitou Pedro, mas ele falou, se você tivesse fé, você não iria afundar. Ele estava ensinando ele a exercer fé. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nós vamos ter que remar dentro do barco, mas nós vamos ter que aprender a olhar para o Senhor no meio da tempestade. Nós vamos ter que aprender a confiar no Senhor e andar nos lugares altos sem temer. Quem vai andar nos lugares altos sem temer? Quem vai alcançar lugares altos sem temer? Deus que te levantou é o Deus que vai te sustentar. Não tenha medo de ir à frente, não tenha medo de crer, não tenha medo de aceitar novos desafios. O Senhor está falando, vai, toma posse, entra em fé, viva as promessas da palavra, não recue. E a hora que tiver a tempestade, a hora que tiver o vento contrário, a hora que vier os temores, Deus vai falar, você vai sair desse barco, você vai andar por fé, você vai me conhecer de uma maneira nova, você vai ter uma nova experiência de oração, você vai ter uma nova experiência com a palavra, você vai ter uma nova experiência de adoração na minha presença.